O Iracema é um romance de 1865, já de uma fase madura do Alencar, né? Como romancista, enfim. Ele acho que vai falecer em 1877, então é um romance já de uma fase bem madura. E aí, se a gente fizer um paralelo com o Guarani, a gente percebe que ele faz uma opção narrativa diferente. E essas opções narrativas, acho que é importante a gente destacar, vão demonstrando, né, do ponto de vista da estética e do domínio da arte que ele se propõe a fazer, que é a escrita, vão mostrando, como é que nós vamos dizer assim, um domínio, né? Quer dizer, ele é capaz de fazer romances em situações diferentes, com personagens que vão se mover em enredos diferentes, em província, cidade, campo, enfim. Então acho que ele mostra domínio nessas diferenças. E dentro, às vezes, de uma perspectiva de romances que tem um recorte similar, como é o caso do Guarani e de Iracema, né, que são os chamados romances indianistas, também ele mostra essa diferença de domínio da técnica. Ou seja, eu tenho amplo domínio de recursos e, portanto, eu posso escolher diferentes recursos para diferentes romances. Existe uma diferença imensa de ritmo de Iracema para o Guarani. Iracema é um romance muito mais rápido. Em que sentido? Se a gente observasse o capítulo de Iracema, é muito mais curto. Por que o capítulo é muito mais curto? Porque ele diminui a descrição, ele vai fazer uma descrição muito mais rápida no início de cada capítulo e colocar a questão do espaço de forma mais diluída dentro do texto, né? Porque antes a gente tinha, vamos lembrar lá do começo do Guarani, você tem toda uma descrição do espaço, de onde é que está aquela casa da família da Ceci. Isso tudo não existe mais em Iracema. Ele fez uma outra opção, o que é interessante. Então, assim, ele vai dar um outro efeito. Se eu tenho uma leitura muito mais rápida e eu vou dar menos espaço ao cenário, eu vou dar mais espaço à ação. Ou seja, ela vai ser muito mais rápida. E realmente a ação de Iracema é uma ação muito mais rápida. Todo capítulo vai ter um movimento espacial, vai ter alguma ação ligada ali à questão das tribos que estão em luta, né? Então tem um movimento ali no espaço muito rápido de um capítulo para outro. Isso dá uma dinâmica completamente diferente ao texto. A gente também pode dizer que a forma como ele resolveu abordar o romance da Índia com o branco, que lá era da moça branca com o índio, tem uma perspectiva diferente. É curioso assim. No Guarani, a Ceci e o Peri terminam sem de fato a gente saber o que acontecerá depois que eles estão ali naquela embarcação, né? Porque assim, na verdade nunca houve nada entre Ceci e Peri. Não houve um relacionamento amoroso, fica alguma coisa assim, ele tem por ela uma espécie de amor cortês, né? No sentido de que ele a vê como uma grande figura quase inatingível, né? E no caso de Iracema não é nada disso. Quer dizer, a gente tem logo ali uma virgem, né? Que lá pelo capítulo 15, mais ou menos, ela vai deixar de ser virgem, o que já é um ponto muito diferente, se a gente for pensar com relação a Ceci. Agora, pode até ser, e acredito que sim, né? Que isso também, o que a gente falou sobre a questão de entretenimento, né? E do ideológico. Apesar de ter esse movimento, então, mais rápido das coisas, ou mais definido, né? Da relação entre Ceci e Peri, depois Martim e Iracema, a Iracema vai acabar morrendo. Que é um típico final de heroínas românticas. No seguinte sentido, né? A gente poderia pensar, a Iracema deixou de ser virgem, a Iracema engravida desse homem branco, mas que no fundo, assim, Iracema não é propriamente uma cristã, Iracema não é uma mulher burguesa, branca, né? Então, de alguma forma, ele vai passar uma imagem ali no romance de que ele até fala que de alguma maneira o filho de Iracema e Martim é o cearense, né? Ou seja, essa fusão entre o branco português e o índio. Só que quem que sobrevive? O Martim e o filho. Quer dizer, é o pai branco, homem, e o filho, né? Que é mestiço homem. A mãe fica doente, né?
Porque como é que ele iria colocar no século XIX? Ele até poderia, mas ele não quis esse tipo de viés. Acho que não acredita nesse viés, não quer colocar esse viés. Que é o seguinte, bom, tá bom, houve essa relação, gerou esse fruto, mas a Iracema não vai ser a esposa do Martim. Curioso, quer dizer, ela não fica para ser como é que seria isso socialmente, né? Quer dizer, você ter o Martim vivendo numa sociedade, casado com a Iracema, que é uma índia, é um pouco demais para aquele momento. Então, o que a gente faz, que é um recurso típico, né, das heroínas, morre. Ela vai ficar doente, essa doença até tem a ver, aparentemente, com um pouco de depressão, né? Porque o Martim vive uma situação com ela assim, um pouco de sentir falta de Portugal, sentir falta das suas origens, ele se afasta um pouco dela e ela sente isso. E é muito curioso, quer dizer, Iracema é absolutamente fiel a Martim, né? Ela vai com ele para onde ele for, ela é uma moça, uma personagem ali que trata o Martim assim, de uma forma, né, quase como seu senhor, enfim. Não tem nenhum tipo de envolvimento com nenhuma outra personagem, de forma nenhuma, apesar dela ser cobiçada por um outro índio, mas ela não tem esse tipo de sugestão de nenhuma maneira. Mas ainda assim, dentro do cenário deles, ela não vai sobreviver para não se encaixar, talvez não se encaixar socialmente naquilo que seria o que o leitor, pensando no que a gente disse, quer dizer, o leitor vai querer, o leitor burguês, jovem, a burguesa leitora, imagina colocar o Martim com uma índia. Essa leitora não se identifica com essa índia, né? Não nesse sentido, quer dizer, ela como uma mulher que pode casar com esse homem branco. Então, de alguma maneira, talvez essa escolha represente aquilo que ele considera que é aceitável para o seu leitor. Ao mesmo tempo, a gente não pode desconsiderar, trazendo a ideia de que, olha, nós somos sim um país mestiço. Quer dizer, nós temos uma miscigenação branco-índio, branco-negro, e isso é posto. Ele vai dizer isso sobre a origem brasileira, só que ele fala de uma forma que, dentro desse enredo, você vai até um certo ponto dizer isso, sem, no entanto, parecer ferir as estruturas maiores, né? Que é a estrutura da família burguesa, a estrutura do cristianismo católico, ou seja, né? Preciso ter uma mulher católica, batizada, com primeira comunhão, né? Para casar com um homem cristão católico. Então, acho que esse tipo de avanço não é possível. Agora, isso não diminui a obra, de alguma maneira. Acho que só mostra a forma como esse autor escolheu fazer isso, né? Como ele opta para colocar a ação das suas personagens, mas é uma escolha que provavelmente tem a ver com o leitor de sua época, que de alguma maneira ele quer entreter, como a gente falou, e aí é uma escolha dele. Quer dizer, acho que a gente, de alguma maneira, precisa entender as escolhas dos autores, podemos gostar ou não delas, mas entender por que elas acontecem, o que de alguma forma parece que elas representam dentro do contexto em que esse autor está.